Ótima notícia para o Fluminense, Tricolor tem retorno confirmado para a partida de quinta-feira. Já falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Você, Tricolor do Espírito Santo, também tem duas ótimas notícias para você, porque o Fluminense estará no Espírito Santo jogando nesse mês de maio. Muita informação do Fluminense, portanto, nesse vídeo aqui. Fica comigo até o final para ficar sabendo de tudo que acontece com o nosso Tricolor. É isso aí, galera. A informação está 100% confirmada. Teremos Fluminense no Espírito Santo e teremos Fluminense no Espírito Santo em dose dupla, porque a partida contra o Sampaio Corrêa, com o mando do Sampaio, está marcada para o dia 1º de maio, foi confirmada lá em Cariacica, né? O jogo dia 1º de maio é feriado nacional, feriado Dia do Trabalhador, e essa partida está confirmada lá em Cariacica às 4 horas da tarde. Então, vai ser esse joguinho lá no Espírito Santo. A gente gravou ontem sobre isso aqui. O Sampaio Corrêa queria levar esse jogo para Brasília. A proposta melhor para o Sampaio era Brasília, mas o Fluminense não queria disputar esse jogo em Brasília. O Fluminense queria disputar esse jogo em Cariacica. E aí teve aquela declaração muito feia do presidente do Sampaio Corrêa, que eu acho que não vale nem a pena a gente repercutir novamente aqui, mas fato é que o Fluminense conseguiu desenrolar lá e esse jogo vai ser em Cariacica no dia 1º de maio de 2024, claro, às 4 da tarde. O jogo da volta, tá? Fluminense e Sampaio Corrêa com o mando do Fluminense também está marcado, também está confirmado para o dia 22 de maio, às 7 da noite, no caso, né? Lá no Maracanã. É um horário que eu considero muito ruim, né? Dia de semana, quarta-feira, 7 da noite. É um horário que, cara, para mim não existe isso. A maior parte das pessoas saem do trabalho 6 horas da tarde. Cara, não vai conseguir chegar no Maracanã, entendeu? É um horário que esvazia o público, mas tá aí. CBF marca nesse horário que eu considero horrível a partida de volta entre Fluminense e Sampaio Corrêa. O Fluminense fez esse esforço, né? Fez essa forcinha para jogar contra o Sampaio em Cariacica por um outro motivo também, né? Porque no dia 4 de maio tem Fluminense e Atlético Mineiro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, mando do Fluminense, e essa partida também está confirmada para o estádio Kleber Andrade em Cariacica. Então, por questão logística, né, para viajar menos ali, o Fluminense fez essa força para o Sampaio Corrêa vender o mando para o Espírito Santo. Então, vai ter essas duas partidas do Fluminense ali em intervalo de 3 dias no Espírito Santo. Vale lembrar que esse jogo contra o Atlético Mineiro ele ocorre no Espírito Santo porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não conseguiu garantir a segurança para realizar esse jogo no Maracanã, né? Vale lembrar que no dia 4 de maio vai ter o show da Madonna na praia de Copacabana, um evento que deve levar milhares de pessoas às ruas, e aí a polícia não tinha muito essa confiança de que conseguiria gerir o show da Madonna lá na praia, o UFC que também vai ter nesse dia de noite, e uma partida do Fluminense. Aí o jogo tinha a possibilidade de ir para o Raulino de Oliveira, mas acabou sendo definido em Cariacica, no Espírito Santo, que eu acho uma opção bem melhor, tá? A torcida do Fluminense no Espírito Santo é muito grande, é uma torcida que tem essa demanda, né, de vir mais jogos do Fluminense. Então, você botar o jogo para lá, a tendência é que essas duas partidas esgotem, né, lotem os ingressos. Claro, vamos ver qual vai ser o preço praticado, né? Que a última vez que o Fluminense jogou lá, botaram um preço extremamente abusivo, mas a tendência é que se esgotem os ingressos, o torcedor tricolor encha o estádio e faça uma linda festa nesses dois jogos, para, se Deus quiser, o Fluminense sair com essa vitória. Mas antes disso, tem uma partida importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians lá em Itaquera, e eu tenho uma informação muito importante sobre esse jogo para trazer aqui para vocês, mas antes, vou rapidamente lembrar você que está aí nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá, nesse canal, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece com o Tricolor, vai receber as principais notícias do Flu na palma da sua mão lá no seu WhatsApp. Então, corre aí no comentário fixado desse vídeo, aperta o botãozinho lá no link que tiver lá, vai abrir no seu WhatsApp o nosso canal, lá no topo superior direito tem o botão seguir, clica lá, e você vai ficar fazendo parte do canal da Central Fluminense no WhatsApp, para não perder nada que acontece com o Flu. Combinado? Eu tô te esperando lá então, e vamos falar dessa partida contra o Corinthians, né? Jogo no dia 28 de abril, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Fluminense tem um jogo da Libertadores nesse meio tempo, a gente vai falar desse jogo, mas no final de semana, no domingo, às 4 da tarde, o Fluminense vai a Itaquera
enfrentar o Corinthians, e temos essa informação importante sobre esse jogo, porque a arbitragem da partida já está confirmada, tá? Quem vai comandar esse jogo é o catarinense Ramon Abate Abel. Foi definido aí para ser o árbitro dessa partida. Ele que até hoje tem 9 partidas do Fluminense, né, sendo comandando, claro. São 3 vitórias do Fluminense, 5 empates e uma derrota, com 51,85% de aproveitamento. O Ramon Abate Abel é um técnico, não, desculpa, um árbitro muito prestigiado na CBF, né? Anda bastante em alta, é o escolhido para esse jogo. De lembrança dele apitando o jogo do Fluminense, eu lembro um dos primeiros jogos, foi contra o Cuiabá em 2022, que eu considero que ele falhou ali, anulando um gol do Nonato. Enfim, ele alega a alegação, né, não só dele, mas do Bandeira também, é de que um jogador do Fluminense estaria participando do lance em posição de impedimento, só que o cara tá de costas para a jogada, não tá nem vendo. O Nonato chuta aquela bola rasteira ali, entra no canto. O Fluminense abriria 3-1 contra o Cuiabá naquele jogo, o gol é anulado, depois o Fluminense toma o gol de empate, claro, né? Demérito pesado do Fluminense aquele jogo ali, enfim, nem é o caso, mas fiquei muito estressado. Mas o Fluminense acabou tomando um empate contra o Cuiabá e não venceu aquela partida. É a única lembrança maior, tá, que eu tenho do Ramon Abate Abel apitando partidas do Fluminense, mas é um árbitro muito prestigiado pela CBF. Tá aí comandando Corinthians e Fluminense no próximo dia 28, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde. E tem ótima notícia para o Fluminense, tem jogador retornando ao Flu e também tem uma atualização para trazer para vocês sobre o departamento médico tricolor. Então, vou falar bastante sobre isso, mas rapidamente antes aqui, eu vou aproveitar para dar aquela moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando muita moral, né? Em todo vídeo eu convido você que está aí ligado na Central, nos assistindo, a deixar um comentário aqui embaixo. Me conta o seu nome, de onde você está nos assistindo, que a gente gosta muito de saber até onde esse mundo gigantesco, né, Central Fluminense, consegue alcançar. Tricolor em toda a terra, né? O que mais tem aí é tricolor ao redor do mundo. A galera chega junto, né? Deixa sempre um comentário aí, e sempre que a gente pode, a gente vem aqui, claro, com o maior prazer e manda um abraço para a turma. Nesse vídeo, então, eu vou mandar um abraço para o Cristiano, de Carapicuíba, no Rio de Janeiro, para o Robério, de Aracruz, no Espírito Santo, para o da Mata, de Petrópolis, para o Márcio, de Itaboraí, Gilberto, de Ubá, em Minas Gerais, para o Anderson, de Inhaúma, aqui no Rio de Janeiro, Dirceu, de Lusiânia, Goiás, e para o Marcos Afonso, também aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e, claro, sempre o convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, gente. A ótima notícia que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: gravei ontem sobre isso, que existia a possibilidade de Keno e Renato Augusto reforçarem o Fluminense contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, partida válida pela Libertadores nessa quinta-feira. O Fluminense, vale lembrar, viaja hoje, terça, após o treino que vai rolar, né, hoje à tarde, lá no CT Carlos Castilho. A ótima notícia é que o Renato Augusto está de volta, voltará a ser relacionado pelo Fluminense, né? Ele que desfalcou desde o jogo contra o Alianza Lima, que ele começa como titular, sai ainda no primeiro tempo com dores na panturrilha, acabou desfalcando, mas já está recuperado e vai a campo, vai ser relacionado para essa partida, tá? Vale lembrar, né, trouxe essa informação ontem, que tanto ele quanto o Keno teriam seu aproveitamento nesse jogo avaliado a partir dos treinos de ontem, segunda-feira, e hoje, terça. Então, o Renato Augusto conseguiu ter boa desenvoltura no treino e irá para a partida. Será reforço aí para o Fernando Diniz, vai ter mais uma opção nesse jogo, né? Vale lembrar, o Ganso está jogando bem. Estou gostando das últimas partidas do Ganso, sempre fui muito crítico dele, mas estou gostando das últimas partidas do Paulo Henrique Ganso. Mas é bom ter a opção do Renato, né, ali no segundo tempo, né? Quem sabe tentar mudar um jogo um pouco mais pegado lá no Paraguai. Por outro lado, gente, o Keno, né, ele já está em processo de transição, já está treinando em campo e tudo, mas como eu disse, né, o aproveitamento ou não dele no jogo variaria de acordo com a desenvoltura dele nos treinos de segunda e de hoje. O treino de hoje ainda não aconteceu, mas o de ontem já foi determinante para definir que, por mais que esteja nesse processo de transição, esteja próximo de retornar aos gramados, o Keno está sendo preservado e não vai viajar, não vai enfrentar o Cerro Porteño lá no Paraguai, né? O Keno, vale lembrar,
Ele, até o momento que ele se machuca, era titular do Fluminense, só que depois disso o Marquinhos assume a posição ali e vem jogando muito bem, né? Vem sendo um dos destaques do Fluminense em 2024, um dos melhores jogadores do Flu, né? A gente não vem jogando bem em 2024 e o Marquinhos tem sido um sopro de esperança nisso aí. Então, nem sei, né, se o Keno volta como titular ou não, mas fato é que não volta contra o Cerro Porteño. O Keno ainda não está disponível para atuar essa partida pelo Fluminense. Eu quero, claro, que você deixe seu comentário aqui embaixo, né? Quem tem que ser o titular no ataque do Fluminense? Keno, Marquinhos, enfim, deixa sua opinião aí para a gente trocar aquela ideia. Por outro lado, o Thiago Santos, o Gabriel Pires e o Lelê seguem machucados, né? Seguem lesionados e fora de combate. Além deles, o Marlon também, né, que operou o joelho, também segue fora de combate. O Lelê, a gente lembra, né, teve aquela lesão dura, grave ali, estourou o ligamento cruzado anterior, vai operar, só que a questão, ele não operou ainda porque estão esperando basicamente desinchar a região, né? Tá com o joelho ainda muito inchado, precisa desinchar para daí a fazer a cirurgia. O Lelê dificilmente volta a atuar pelo Fluminense na temporada de 2024, teve uma lesão bem grave ali no joelho. O Marlon fez a artroscopia, né? Aquela cirurgia também no joelho, vai demorar um pouquinho mais de tempo para voltar. Thiago Santos teve dores na coxa, né? Já desde o jogo contra o Alianza Lima, e também segue de fora, segue ali em recuperação para poder em breve voltar à equipe do Fluminense. Quem é um caso um pouquinho mais complicado, né, um pouco mais complexo, é o do volante Gabriel Pires. Né? O Gabriel Pires, desde que chegou no Fluminense, só fez 2 jogos, joga contra o Nova Iguaçu, sua estreia pelo Flu, faz uma partida até boa, e depois joga contra o Madureira, 45 minutos, só sai no intervalo, jogou como zagueiro aquele jogo, né? E até agora não conseguiu ter essa sequência, e ele vive machucado, né? O Gabriel Pires, a gente até reclama bastante, brinca, né? Que, pô, o Gabriel Pires, eu brinco sempre, né? O Gabriel Pires, quando está em campo, ele está desfalcando o departamento médico, porque ele vive machucado. E o Vitor Lessa traz uma informação importante para a gente, atualizando a situação do Gabriel Pires. Meu Deus, por que o Gabriel Pires não joga? O que está acontecendo com esse jogador? Vitor Lessa traz para a gente que o Gabriel Pires está com dores no joelho. O problema dele são dores no joelho. E aí, o Gabriel Pires segue o cronograma de tratamento normalmente. Ele evolui, se recupera. Só que quando ele volta a treinar, retorna aos treinos, volta a sentir dor. Aí, volta para o início da história. Cronograma de tratamento, se recupera, volta a treinar, dor. E aí não consegue ter essa condição de jogar. Segundo o Vitor Lessa, isso pode indicar, inclusive, um problema crônico no joelho, né? O Fluminense, claro, tá nessa investigação para saber o que é, mas um problema crônico no joelho do Gabriel Pires, isso pode acabar sendo indicado. E assim, o que me incomoda, gente, e isso não é ser engenheiro de obra pronta, tá? Porque a gente falou muito isso aqui nas nossas lives, a gente faz live segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui falando das últimas notícias do Fluminense. A gente falou muito isso, o Daniel bateu muito nessa tecla, né? Que o Gabriel Pires, além de, na visão do Daniel, não ser um jogador que agregaria tecnicamente ao Fluminense, é um jogador com vastíssimo histórico de lesões, né? Inclusive, ano passado ele ficou 3 meses de fora lá no Botafogo devido a um problema na panturrilha. Teve uma lesão na panturrilha, ficou 3 meses de fora. Agora é problema no joelho. Então é um jogador que frequentemente tem lesões, né? Tem problemas físicos. Então o Fluminense já sabia disso quando trouxe o jogador. Claro, talvez não esse problema no joelho, mas sabia que é um jogador que tem muitos problemas físicos que muitas vezes acaba desfalcando o time por não ter condições de jogar. Então assim, claro, a gente deseja, né, melhor retorno, melhor recuperação dele, para que ele se recupere da situação no joelho, que não seja nada crônico, que seja algo que possa fazer com que ele volte a atuar, até porque ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem, e a gente praticamente não viu o Gabriel Pires em campo, né? São 2 jogos só, um deles ele sai no intervalo, é muito pouco, a amostragem do Gabriel Pires no Fluminense é muito pouco, até para a gente avaliar positivamente ou negativamente. Então, cara, é uma situação muito delicada, ficamos aqui, né, na expectativa, na torcida pelo retorno dele, pela recuperação, mas não tem como não dar uma cornetada na diretoria do Fluminense por ter ido atrás dessa contratação. A impressão que me dá é que jogaram toda a bucha na temporada 2024 no colo do Filé. Ó, não tem problema não, Filé resolve. Aí trouxe vários jogadores com histórico de lesão. E aí, meu amigo, o Filé é muito bom, mas ele milagre ainda não faz, né? Pelo menos ao que me consta, ainda não faz milagre o nosso queridíssimo Filé. Mas essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Então, deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você acha do retorno do Renato Augusto? É uma boa notícia para o Fluminense? Renato Augusto deve ser titular nesse time? E o Keno? Quero que você me fale do Keno. O Keno é titular ainda ou ele já perdeu a vaga para o Marquinhos? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.